nossas almas. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar. O Espírito Santo, queremos nesta tarde falar um pouco da pessoa do Santo Espírito de Deus, pedir o batismo no Espírito Santo e explicar também o que é que vem a ser o dom de orar em línguas. E convido os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, versículo 45 em diante. Evangelho de São Lucas, o último capítulo do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 45. Abriu-lhes então o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Repita comigo esse versículo. Abriu-lhes então o entendimento. Mais uma vez. Para compreenderem as Escrituras. Põe a mão sobre o peito e repita: Senhor Jesus, abre o meu entendimento para eu entender a palavra que vai ser compreendida, que vai ser proclamada. Não permita, Senhor, que o inimigo roube esta semente que será semeada. Eu quero guardar essa palavra no meu coração. Queridos irmãos e irmãs, aqui são as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu. São as últimas instruções. E ele fala no versículo 46: assim é que está escrito. E assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. E Jesus dá uma instrução clara: fiquem na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Diga comigo: eu também não quero sair desse lugar sem ser revestido da força do alto. Coloque a mão no irmão, na irmã do lado direito e diga: Jesus, que esta pessoa não distraia. Se ela cochilar, eu vou lhe dar um cutucão, vou lhe dar um beliscão. Balança a mão do irmão e fala, da irmã, e fala:
se tu dormires, vais levar um susto. Então preste atenção, tu és responsável pela pessoa do lado direito. Se cochilar, tens o direito de cutucar. Irmão e irmã, a pregação que eu faço agora é fundamental. E não deixa que o inimigo te distraia, não deixa. Porque não adianta sairmos daqui sem a força do Espírito Santo. Jesus dá essas últimas instruções dizendo: não saiam de Jerusalém, até que recebam o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa. Quando nós fazemos no nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós só amamos a Deus sobre todas as coisas através do Espírito Santo. Repita comigo: eu só amo a Deus sobre todas as coisas através do Espírito Santo. A cruz é a parte vertical e a parte horizontal. Eu só consigo amar o próximo se eu busco amor em Deus. Deus ama tanto que Ele se tornou uma pessoa. O Pai ama tanto o Filho, e o Filho ama tanto o Pai. O amor deles se tornou uma pessoa divina, que Jesus chama de o Consolador, Paráclito. O que quer dizer Paráclito? Vem cá, meu irmão. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui. O que é Paráclito? Segura na minha mão. Paráclito vem do grego apoio, suporte, alguém que segura na minha mão. Então Jesus disse para os apóstolos: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos da força do alto, para não cair. Muito bom, Paráclito. E olha que eu peguei ele de surpresa. Então Jesus dá claramente as instruções: não saia, porque os apóstolos eram fracos. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Tomé ainda duvidava, mesmo tendo ouvido a mensagem da ressurreição. São Lucas termina o Evangelho do jeito que ele começa os Atos dos Apóstolos. Abra lá, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O Evangelho de São Lucas foi escrito por São Lucas, é claro. E os Atos dos Apóstolos foi escrito também por São Lucas. Como ele termina o Evangelho, ele começa também o livro dos Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? É a história do início da igreja. E quem é que vai estar no início da igreja? O Espírito Santo. Versículos de 4 a 8. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele, de minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos minutos. O que é o batismo do Espírito Santo? Nós sabemos que São Paulo fala em Efésios 4, versículo 5, há um só batismo
e um só Deus e um só Espírito. Quantos batismos existem? Mas por que então Jesus fala: sereis batizados, mergulhados? Eles haviam recebido o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não fora liberado neles. Quantos cristãos que são batizados, mas não se deixam conduzir pelo Espírito Santo? Quanto cristão que é batizado e vai em bruxaria, acredita em superstição, vai em espiritismo, é porque não é conduzido pelo Espírito Santo. Então Jesus fala: recebereis a força do alto, porque João batizou na água, mas vós sereis mergulhados, encharcados, ou seja, o Espírito Santo vai estar guiando vossas ações. Versículo número 6. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Os apóstolos tinham ainda a mentalidade miúda, fechada. Eles pensavam que Jesus seria um Messias humano, para restaurar Israel. E Jesus veio para todas as nações. E Jesus responde no versículo 7. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em teu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Vai dar o que, gente? O Espírito Santo vai dar o que? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, Portugal. Naquela época Portugal era o fim do mundo, sabiam? Tanto que Santiago, que era um dos apóstolos, nós temos aqui perto, Compostela, aqui era o fim do mundo. Eram as terras mais distantes a oeste. Depois era mar, imensidão. As últimas terras conhecidas era Portugal. Então Jesus dá uma promessa: recebereis a força do Espírito Santo. Força para ser testemunha. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos ser testemunha. Vem a doença, a gente duvida. Vem a dificuldade financeira, a gente duvida. Jesus já havia aparecido durante 40 dias aos discípulos. É o 40º dia. E os apóstolos vão para o cenáculo. Vai ser a primeira novena da igreja. Por que novena? Jesus aparece durante 40 dias. No 41º dia, eles vão para o cenáculo. No dia de número 50 vem o Espírito Santo. 50 menos 41, quanto que dá? 9. Versículo 14, Atos 1, versículo 14. E todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Quem é que estava no cenáculo? Maria e os irmãos de Jesus. Em nenhum lugar da Bíblia fala Maria e seus filhos. A Bíblia faz uma distinção clara: Maria, mãe só de Jesus, e com Jesus estão os irmãos dele. Quem aqui é irmão de Jesus? Levanta a mão. Então diga comigo: meu lugar é estar com Maria na igreja. Igreja sem Maria é igreja sem Jesus.
Glória a Deus. E eles vão ficar orando durante 9 dias. E no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um ruído do céu, como se soprasse um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. E ficaram todos o quê? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Qual foi o primeiro carisma do Espírito Santo derramado sobre os fiéis? O dom de orar em línguas. Quando eu e o Padre Duarte estávamos aqui orando, um dos dons do Espírito Santo chama-se palavra de revelação, ou palavra de ciência. Não se trata de adivinhar alguém que está sendo curado, não. Quando estamos aqui, Jesus fala ao nosso coração. Eu apenas obedeço ao Senhor. E toda cura é para manifestar a presença de Jesus ressuscitado. Eu sou um pobre servo de Maria e de Jesus. Aqui os apóstolos recebem um primeiro carisma, o dom de orar em línguas. Pedro e os apóstolos, que eram homens medrosos, descem as escadarias do cenáculo e começam a pregar a palavra de Deus com desassombro. E uma multidão, mais de 3.000 pessoas, se converte quando Pedro prega. A força do Espírito Santo tomava conta de Pedro. Pedro, que era antes um homem simples, medroso, que havia negado Jesus frente a uma simples empregada, agora Pedro, cheio de coragem, anuncia, e a multidão se converte, como podemos ver no versículo número 37. Peguem na sua Bíblia, Atos 2, 37, 39 e 40, 38 e 39. Atos 2, 37 a 39. Ao ouvirem essas palavras, ficaram compungidos no íntimo dos seus corações, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: o que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Diga comigo: a promessa é para mim, para os meus filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Querido irmão, querida irmã, a promessa do batismo do Espírito Santo não era só para os apóstolos, é para todos os tempos da igreja. Não é para ficar só há 2000 anos. Jesus quer repetir os milagres nos dias de hoje, porque o nosso povo está se tornando ateu.
Quantos que estão adorando a Satanás, quantos que estão indo atrás de superstições. O tempo em que Jesus quer renovar os seus prodígios é agora, porque o Espírito Santo tem falado constantemente. Virão tempos difíceis, em que muitos apostatarão da fé. Virão tempos de sofrimento, e quem não se deixar guiar pelo Espírito Santo e não ficar na igreja com Maria, não vai suportar o sofrimento que virá. Peço-vos que abra agora no capítulo 19. Abra sua Bíblia no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu vos quero mostrar que o batismo no Espírito Santo continuou sendo ministrado pelos apóstolos. Não foi somente no Pentecostes que eles receberam o batismo, mas onde eles iam, nas comunidades em que eles fundavam, eles pediam o batismo no Espírito Santo, e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo e recebiam o dom de orar em línguas estranhas. Capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos, e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Não parece o nosso católico tradicional? Nem sabe quem é o Espírito Santo. Ainda tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pombinha. E para se pegar o Espírito Santo eu preciso de uma arapuca, uma gaiola. Eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. O católico ora muito Pai do céu, ora Jesus o Senhor, mas o católico não tem se relacionado com o Espírito Santo como pessoa. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não sei o que falar a meu filho que está afastado. Me ajuda, Espírito Santo, me inspira, me dá poder. Espírito Santo, eu não sei como lidar com esse problema. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, estou sem coragem. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou à beira de cair num pecado. Me ajuda, segura na minha mão. Seja meu paráclito, Espírito Santo. Eram seguidores de Jesus aqui no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos. Eram pessoas que já seguiam Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo. Diga comigo: eu quero conhecer e me relacionar com o Espírito Santo. Tira toda dureza do meu coração. Senhor Jesus, não permita que nada nesta hora me tire a atenção. Não quero ficar distraído. Eu quero esse batismo no Espírito Santo. E veja o que acontece. Então, vai perguntar São Paulo, versículo 3: em que batismos fostes batizados? Responderam-lhe: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus.
ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizaram. Quando Paulo impôs as mãos sobre os discípulos que já conheceram Jesus, qual foi o primeiro carisma que novamente se manifestou? Orar em línguas. Querido irmão, que nós chamamos em grego a palavra glossolalia, que é falar numa língua ininteligível, que não se compreende. Vamos tentar compreender esse dom? Vamos, irmãos? Vamos tentar entender o dom de orar em línguas? Esse dom foi fundamental em minha vida, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, em 1978. A minha doce querida Neuzinha foi em 1977. Eu e a Neuzinha oramos em línguas um com o outro constantemente, e isso mantém a chama do nosso amor vivo. Passados que foram 33 anos de casados, porque oramos em línguas juntos e nós todo dia pedimos o batismo do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo sobre mim. Vamos entender esse dom, porque esse dom foi fundamental, que me deu condições de ser um apóstolo que viaja pelo mundo inteiro, um simples leigo, simples servo de Maria. Mas o Espírito Santo está comigo como está convosco. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar o próximo livro. Pegue agora, depois de Atos, é Romanos 8. Romanos 8, versículo de 26 a 27. Romanos 8, 26 a 27. Romanos 8, versículo 26 a 27. Aqui uma explicação belíssima sobre o dom de orar em línguas. Presta atenção, irmão e irmã. Não deixa nada te distrair. Esse batismo do Espírito Santo que irás receber pode mudar tua vida e te dar a força que precisas para vencer os problemas. Versículo 26. Outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza. Por quê? Não sabemos como orar e nem pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Português é a língua linda. O que é gemidos inefáveis? Vamos pegar alguns sinônimos: inefável, inexprimível, ininteligível, que não tem explicação. Olha o que diz São Paulo: porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos ininteligíveis. É verdade. A nossa oração é muito limitada. Quando eu começo a dizer: Senhor Jesus, eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço, Tu és o meu Deus, de repente as palavras acabam. Então o Espírito Santo vem auxílio à nossa fraqueza, para nós orarmos com gemidos inexplicáveis. Louvar. E olha o versículo 27. E aquele que perscruta
escuta, que sonda os corações, sabe quais são os desejos do Espírito, porque Ele intercede pelos santos segundo Deus. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo sonda o vosso coração. Vós sabeis o que é sondar? Já fizeste endoscopia? Já? É aquela sonda que vai lá dentro, em que vai ver o que está lá dentro para tirar um diagnóstico. Diga comigo, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo sonda meu coração e pede o que eu preciso, de acordo com a vontade de Deus. Põe a mão no vosso coração e diga: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso. Vem, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu sou fraco como Pedro. Sou fraco como Tomé. Eu quero sair daqui com a força do Espírito Santo a me conduzir. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Mais uma vez, bem forte, solta a voz. Senhor, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Bem forte, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me amas. 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 olha, o que eu quero vos falar é da igreja. Eu não estou vos falando de um dom que a igreja não recomenda. Catecismo da Igreja Católica, número 2003. Presta atenção. Quando se fala dos carismas, que são graças especiais derramadas pelo Espírito Santo, parágrafo 2003 do Catecismo: seja qual for o caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam a graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Acha-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Meu irmão, minha irmã,
A igreja fala que o dom das línguas está a serviço da edificação da igreja. E igreja somos? Igreja somos? Se eu recebo o batismo do Espírito Santo, eu estou edificando a mim como igreja de Deus vivo. No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, vamos abrir todos lá. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Aqui São Paulo, ele vai corrigir o uso dos carismas. A comunidade dos Coríntios tinha tantos dons que fazia até confusão. Por isso São Paulo deixa especialmente o versículo 14, capítulo 14, como a instrução do uso do dom das línguas. Versículo 2: aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Querido irmão, vamos de novo pegar o versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a ninguém o entende. Quem entende é Deus, pois ele fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. O padre Duarte, como todos os grandes exorcistas, muitas vezes durante o exorcismo ele ora em línguas, porque quando tu oras em línguas, é o Espírito Santo usando tuas cordas vocálicas. É um dom que o demônio não suporta. O versículo 2, vou repetir: aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus, ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Quando a pessoa ora em línguas, ela está sob ação, em submissão. Eu não perco minha inteligência, eu não perco minha razão, mas eu me submeto como a criança que quando vê o avô, eu tenho 2 netos, ainda miúdos, de 2 e de 5 anos de idade. Quando o meu neto pequenino, miúdo, tinha meses de idade, o Felipe, que ele via a mim, avô, e avô quando vê neto fica bobo, porque a melhor definição de avô é o jumento bravo que o filho amansou para o neto montar. Quando eu via meu netinho, ele me conhecia e começava a balbuciar. Ele falou vovô. Eu entendia aquela linguagem de balbuciar como uma linguagem de amor. Gente, uma das imagens mais bonitas é Nossa Senhora dos Remédios. Aquele rostinho de Jesus sendo amamentado, olhando para Maria. Jesus teve que aprender a falar. Ele balbuciava, e aquele balbuciar era uma linguagem de amor. É o dom que nos faz nascer de novo, o dom de orar em línguas. Quando tu oras em línguas, o Espírito Santo ora em ti com gemidos que não têm explicação. Tu não entendes, mas Deus entende perfeitamente. Não é para que tu entendas, é para que o Senhor te deixe ser criança na mão dEle, para que tu te deixes conduzir por Ele. Versículo 4: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. É o único carisma do Espírito Santo para minha
edificação. Essa palavra grega, edifica-se, que foi traduzida para o português, é a mesma raiz da palavra eletrifica. Quando tu oras em línguas, ficas ligado. 220 volts em Deus. Tu ficas ligado nele. E deixas de ser moloide, molão, molenga. Versículo 5, leia versículo 5 aí. Ora, desejo que todos faleis em línguas. São Paulo não ia vos desejar um dom inútil. Olha o que diz o versículo 5: desejo que todos faleis em línguas. Então diga comigo: eu quero esse dom, mesmo que eu não o compreenda, mas eu quero o dom de orar em línguas. Eu desejo esse dom. Versículo 18, 1 Coríntios 14, 18. Graças a Deus que possuo o dom das línguas superior a todos vós. Por que São Paulo foi o maior dos missionários? Nós conhecemos a maior parte da vida de Jesus por causa de São Paulo. São Lucas e São Marcos eram discípulos de Paulo. O livro dos Atos Apóstolos é contado por um discípulo de Paulo, que viajou com Paulo. E grande parte do Novo Testamento são cartas paulinas. O maior missionário dentre os apóstolos, o maior fundador de missões, de cidades de missões, de primeiras comunidades, foi Paulo. E por que Paulo foi um grande missionário? Que até mesmo os lenços de Paulo, como fala no capítulo 19 do livro dos Atos Apóstolos, até os panos que Paulo usava, que limpava o corpo dele, as toalhas, ao serem colocadas sobre os doentes, eles saravam. Por que Paulo foi o maior dentre os apóstolos? Eu digo maior, junto com Pedro. Pedro e Paulo são as colunas. Porque Paulo orava em línguas mais do que todos os outros apóstolos. Diga: eu também quero orar muito em línguas, para edificar a mim, para eu ser dócil como criança nos braços do Pai. Versículo 14 e 15. Aqui São Paulo dá uma explicação ainda melhor do dom. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. É verdade. Quando tu oras em línguas, o entendimento fica livre. Eu me lembro de uma amiga que ela foi orar na casa dela, ajoelhou-se e começou a orar em línguas. E ela começou a olhar para cima, orando em línguas e olhando para cima, e começou a ver como o quarto estava cheio de teias de aranha nos cantos das paredes. Ela começou a orar olhando as teias de aranha, pensando assim: a hora que eu acabar de orar, quando eu acabar de orar, eu vou limpar essas teias de aranha. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós corremos o risco de fazer uma oração só de boca para fora. Então São Paulo fala assim: se tem alguém cochilando aí perto de ti, cutuca a costela dele lá, cutuca. Eu estou prestando atenção daqui.
Pode cutucar, não durma. Do contrário, depois poderás dormir o sono eterno. Versículo 15: então o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. O que é orar em espírito e orar em entendimento? Estou preocupado. Meu filho, nesse exato mesmo momento, Gabriel, meu filho menor, de 27, está pregando no outro estado do Brasil, em Santa Catarina, coordenando o encontro. Hoje de manhã eu orei em línguas, entregando ele. Eu orei em espírito e orei em entendimento. Quantas vezes estou triste e não sei a origem da tristeza, eu oro em espírito, e o Espírito Santo me dá o entendimento para eu vencer a tristeza. Às vezes eu vou orar por uma pessoa que eu não sei o que ela precisa. Eu oro em espírito, e o Espírito Santo me dá muitas vezes o entendimento da raiz do problema da pessoa. Esse é um dom que todo batizado precisa. Versículo 37, 38 e 39, pegue aí. Abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 14, 37, 38 e 39. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Então o que São Paulo está falando sobre o dom de orar em línguas é mandamento. E eu não estou fazendo nenhum desvio teológico, porque eu também sou estudioso da igreja. Versículo 38: se alguém quiser ignorar, que ignore. 39: assim pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais falar em línguas. Irmão, irmã, não impeça o dom de orar em língua em você. Não impeça esse dom no teu coração. Eu vos peço que repitais comigo o versículo 37, 38 e 39. Mesmo quem não tem Bíblia. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Mas se alguém quiser ignorar, que ignore. Assim pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais o falar em línguas. Bate a mão no ombro do vosso irmão da direita, da esquerda e diga: não impeçais falar em línguas. Não impeça esse dom. Querido irmão, é da igreja. Eu comecei vos falando da ordem de Jesus, lá em Lucas 24, não saiam de Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto. Depois pegamos Atos 1, onde Jesus dá as instruções: vós sereis batizados do Espírito Santo, e recebereis força para serem minhas testemunhas, até o confim do mundo.
E o primeiro carisma que se manifestou em Atos 2 foi o batismo no Espírito Santo, foi o dom de orar em línguas, e deu coragem a Pedro. E Pedro fala que esse batismo do Espírito Santo, a promessa é para nós, para nossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Depois eu mostrei Romanos 8, 26 a 27. Quando tu oras em línguas, o Espírito Santo sonda o vosso coração para tirar de dentro de vós a oração melhor e mais poderosa. E nós pegamos 1 Coríntios 14, versículo 2: aquele que ora em línguas não fala aos homens, ninguém o entende, nem vós. Quem entende é Deus, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. E o versículo 4 diz assim: aquele que ora em línguas edifica-se, fica ligado em Deus, a si mesmo. No versículo 5, São Paulo fala: desejo que todos faleis em línguas. E vimos aqui que orar em línguas é mandamento do Senhor, e é aprovado pela igreja. São Paulo não ia querer uma coisa inútil para vós. Então eu vos convido, irmãos e irmãs, e vou pedir que nós vamos clamar agora o dom de orar em línguas para todos aqui. Todos sereis batizados do Espírito Santo para serem apóstolos do século 21. Glória a Deus. Eu vos convido a ficar de pé então. Vamos levantar nossas mãos, irmãos e irmãs, e diga: Jesus, eu quero o batismo no Espírito Santo. Eu necessito deste dom. Manda, Senhor, o Espírito Santo sobre mim. Eu sou fraco. Diga: eu preciso do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim. Eu quero orar em línguas. Eu quero a coragem de Pedro. Eu quero a sabedoria de Paulo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Solta a voz. e ali adorarei Ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Mais uma vez, eu navegarei. Solte-se Eu agora navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Levante as mãos e peça: Espírito, 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 que desces como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Mais uma vez: Espírito, 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 que desces como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Abrace a si mesmo agora, abrace. Eu adorarei. Eu adorarei Adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor, que me compreendeu que me compreender, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Eu adorarei novamente Eu adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor, que me compreendeu que me compreender, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Levante os
braços e peça agora: Espírito, 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 que desces como fogo, que desces como fogo, vem como em Pentecostes vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Vem, Espírito Santo, Espírito, 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 que Espírito, desces como fogo. Vem, Espírito Santo, agora. desces como fogo, Vem como em Pentecostes, enche-me de novo. vem como em Pentecostes, E enche-me de novo. e enche-me de novo. E ela Maria, 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 e ela Maria, ela Maria, ela Maria. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. E ela Maria, ela Maria, ela Maria, ela Maria, e ela Maria, em nome de Jesus, receba o batismo no Espírito Santo. Receba o dom de orar em línguas. Solte sua voz. Deixe o Espírito Santo orar em ti com gemidos inefáveis, mesmo que tu não compreendas. Solta sua voz como criança nos braços do Pai, como criança que depende do Pai. Chama-lhe a Maria, ela Maria, chama-lhe a Maria, ela Maria, ela Maria, e ela Maria, ela Maria, ela Maria, ela Maria. Eu quero vos pedir, aquele que não conseguiu orar em línguas, vai ou sentar-se ou ajoelhar-se. Quem ainda não conseguiu orar, quem já ora em línguas, vai usar o dom da caridade. Vai impor as vossas mãos sobre estes irmãos e irmãs que estão sentados ou ajoelhados, e impor as mãos nos ombros destas pessoas e vai orar em línguas. Sai do vosso lugar agora, vai lá orar com esse irmão, com essa irmã, para que ele ou ela receba o dom do Espírito Santo. E vós que recebeis agora a oração, vai procurar soltar a voz, vai procurar pronunciar as palavras que o Espírito Santo suscitar no vosso coração. Derrama teu amor, Senhor. Vem agora, Jesus, derramar o dom do teu Espírito Santo sobre cada coração. Vem, Espírito Santo. Teu nome, Jesus, que sejam todos batizados no Espírito Santo agora. E ela Maria, vai soltando a voz, como criança no braço do Pai. Vai sussurrando, vai balbuciando essas palavras que vêm ao teu coração. O Espírito Santo está tomando conta do vosso coração. E ela Maria, se o vosso irmão, se a vossa irmã já está a orar em línguas, abraça ela, levanta ela. Se ela está orando em línguas, abraça ela, levante ela e abrace ela. E ela Maria, ora com o irmão do lado agora, ora com o irmão que não recebeu, ora com o outro, ora com ele. Comece a soltar sua voz. É um dom do Espírito. Mesmo que pareça aos vossos olhos que é inútil, não é inútil. É um dom de amor, é um dom de dependência de Deus, é um dom em que passas a depender de Deus. E ela Maria, ela Maria, ela Maria, e ela Maria, ela Maria, ela Maria, ela Maria, ela Maria, e ela Maria, ela Maria. Vem, Espírito Santo. Ore com o irmão do lado. Se o irmão já recebeu, passa para o outro lá. Vai lá orar com o outro irmão.
Vai orar lá. Não pare de orar com a sua mão erguida para o Senhor. Vai orando em línguas, tu que recebeste agora o dom. Vai orando em espírito agora. Ora com Ele. Olha, eu gostaria que todos prestassem um pouco atenção, porque é um dom que é fundamental no ministério do Padre Duarte Lara. É um dom que foi fundamental na minha vida. Não pensem que é uma brincadeira que estamos fazendo aqui. Não é. Sejam todos cheios do Espírito Santo. Recebam todos agora a força do alto. Receba agora. Vai orando em língua, vai soltando sua voz nessa linguagem nova. Vai orando com amor. A alegria toma conta do vosso coração. Solte a voz e canta. Vai orando e cantando em línguas. Esse dom de orar em línguas tira todo medo, vai lhe dar coragem para vencer os problemas, vai dar sabedoria. O inimigo não mais vai poder ser vitorioso da tua vida. O inimigo não mais vai derrotar a tua vida. Ore em línguas, porque esse Espírito Santo te faz forte contra o inimigo. Ore em Espírito. A depressão vai embora. Quanto mais orares, mais a depressão vai embora, mais a tristeza. Quanto mais orares em línguas, mais o Espírito Santo vai curar o vosso coração. Ore e não pare. Senhor Pai Santo, nós te louvamos, nós te damos graças de todo o coração por nos ter cheios do teu Espírito Paráclito.
aquele que nos santifica, aquele que nos fortalece, aquele que nos defende, que nos ampara, que nos envia, aquele que te torna presente no meio de nós. Obrigado, Senhor. Bendito e louvado sejas. Bendito e louvado sejas. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, Por me amares tanto assim. por me amar tanto assim. Obrigado, meu Pai, por me amares tanto assim. Obrigado, meu Pai, por me dares, meu Jesus. Meu Jesus é para mim. Meu Jesus é para mim A razão do meu viver. a razão do meu viver. Obrigado, Obrigado, obrigado por viver só para ti. por viver só para ti. Me chamastes Me chamaste quando eu estava distante. quando eu estava distante. Me chamastes Me chamaste para viver só para ti. pra viver só para ti. Me chamastes Me chamaste para viver o amor. pra viver o amor. Me chamastes Me chamaste, me chamaste para ser só de Jesus. para ser só de Jesus. Só em ti, Jesus, encontrei felicidade. Só em ti, Jesus, encontrei felicidade. Paz, amor, prosperidade. Paz, amor, prosperidade. Na alegria com os irmãos. Na alegria com os irmãos. Só em ti, Jesus, Só em ti, Jesus, tenho vida em santidade. tenho vida em santidade. Sob a luz do teu Espírito. Sob a luz do teu Espírito. Em busca da salvação. Em busca da salvação. Então agora vamos ter um pequenino intervalo. Foi bom? Vamos ter um bocadinho de intervalo, hoje vai ser um bocadinho mais curto. E às 5 para as 5, quero todos aqui outra vez. Pode ser? Então vá. Bom gelado.